Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, sexta-feira, 22 de agosto. Este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. Está participando? Comenta lá no nosso Facebook. O nosso endereço é facebook.com/Visual TV Brasil. O Visual começa agora. O presidente Getúlio Vargas completa 60 anos de morte no domingo. Vamos mostrar para você a trajetória de Getúlio até o fim do Estado Novo em 1945, a volta ao poder nos braços do povo e a crise que acabou em suicídio. Nasceu em São Borja, no Rio Grande do Sul, em 1882 e se formou na Faculdade de Direito de Porto Alegre. O primeiro cargo político veio em 1909, quando foi eleito deputado estadual. Comandou o movimento revolucionário de 1930, que pôs fim à República Velha. Assumiu a presidência em caráter provisório, dando início à chamada Era Vargas. Todo o período do governo provisório, Vargas vai atuar exatamente no sentido de centralizar o poder. Em 1934, foi eleito presidente da República pela Assembleia Nacional Constituinte e promulgou a Constituição de 34, pioneira na concessão de direitos, como o voto secreto, o voto feminino, o ensino primário obrigatório. Mas a fase democrática não durou muito. Com o argumento de que os comunistas queriam tomar o poder, Getúlio Vargas derrubou a própria Constituição que tinha promulgado e implantou a primeira ditadura do Brasil, período que ficou conhecido como Estado Novo. Depois do anúncio, foi outorgada uma nova Constituição que centralizava os poderes nas mãos do presidente e incluía rigorosas leis de censura. Criou o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, para controlar e censurar manifestações contrárias ao governo. Deportou para a Alemanha, que era governada por Hitler, a judia Olga Benário, mulher do líder comunista Luiz Carlos Prestes. Por outro lado, Getúlio buscava o apoio das massas e usou o estádio do Vasco, na zona norte do Rio, para os discursos durante toda a década de 1940. Foi aqui que anunciou, em 1943, a consolidação das leis trabalhistas, que regem as relações de trabalho até hoje no Brasil, criando, entre outros benefícios, o salário mínimo, o 13º e as férias remuneradas. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Em 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos conquistaram o apoio do Brasil contra os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. O acordo incluía um empréstimo de 20 milhões de dólares para a implantação e a modernização do projeto siderúrgico brasileiro. O fim da Segunda Guerra tornou o governo Vargas fragilizado. Em 1945, foi deposto por um movimento militar liderado por generais do próprio ministério. Chegava o fim da Era Vargas, mas não o fim de Getúlio. Retornarei às atividades de simples cidadão, recolhendo minha atividade privada. A marchinha Retrato do Velho embalou a volta de Getúlio à vida política em 1950. Ele se candidatou a presidente da República depois de um exílio voluntário de 4 anos em São Borja, no Rio Grande do Sul. O refrão fazia referência ao retrato oficial de Vargas, obrigatório nas repartições durante o Estado Novo, e foi um sucesso na campanha, que teve forte apelo popular. Em outubro de 1950, Vargas foi eleito presidente com 48,7% dos votos. Ele assume o cargo no ano seguinte e volta para o Palácio do Catete, dessa vez por meio de eleições democráticas. O novo governo foi marcado pela retomada do desenvolvimento industrial e da orientação nacionalista. Criou a Petrobras e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, que depois ganharia a palavra social no nome. Propôs a criação da Eletrobras, de geração e distribuição de energia elétrica, que só seria aprovada em 1961. O principal legado que Getúlio Vargas deixa para o Brasil
é de ter conseguido, em 19 anos de governo, transformar o país, que era uma economia voltada para a monocultura, plantador de café, mão de obra semi-escrava e exportador de café, para um país industrializado, com capacidade de competir industrialmente e podendo dialogar numa Segunda Guerra Mundial com os principais países em jogo. Uma das medidas mais polêmicas do governo foi o reajuste de 100% no salário mínimo. Apesar do sucesso popular, a ação foi criticada pelo empresariado, que temia a alta da inflação. Vargas enfrentava forte oposição, em especial do jornalista Carlos Lacerda, dono do jornal carioca Tribuna da Imprensa e deputado federal pela União Democrática Nacional, a UDN. A campanha contra ele foi uma campanha muito pesada, né? A UDN não se conformando com a derrota eleitoral, sempre pedia intervenção militar através de golpes militares. A crise do governo se agravou depois de um atentado contra Lacerda na porta do prédio onde morava, na Rua Toneleiro, em Copacabana, no Rio. O deputado escapou com um tiro de raspão no pé, mas o major da Aeronáutica, Rubens Vaz, da equipe de segurança dele, morreu. A crise chega ao Palácio do Catete. O chefe da guarda do presidente, Gregório Fortunato, conhecido como Anjo Negro, foi apontado como mandante do atentado. No último discurso, antes da morte, Getúlio critica os opositores do governo. Espalhando o germe da discórdia, procurando subverter a força e o prestígio da autoridade, falseando os fatos e fantasiando as intenções, há um propósito de gerar a confusão pela mentira. Pressionado a renunciar, Getúlio não vê saída para o governo e se mata com um tiro no peito na manhã do dia 24 de agosto de 1954. A comoção popular toma conta das ruas. Uma multidão aguardava a saída do cortejo na porta da residência oficial. O caixão com o corpo seguiu até o aeroporto Santos Dumont, de onde embarcou para São Borja para ser sepultado. Na carta testamento, Getúlio acusou os inimigos da nação como responsáveis pelo suicídio. O povo se revoltou contra os adversários do ex-líder. A Rádio Globo e a Tribuna da Imprensa, veículos que criticavam o governo, foram apedrejados. 60 anos depois da morte, a imagem e a herança política de Getúlio ainda são muito fortes no país. Um indício de que ele conseguiu o que queria com o suicídio, sair da vida para entrar para a história. A Organização Mundial da Saúde divulgou mais um balanço sobre a epidemia de ebola na África. O número de casos este ano subiu para 2.240, com 1.229 mortes. Libéria, Guiné, Serra Leoa e Nigéria são os países afetados pelo surto. Na Indonésia, uma família reencontrou um filho desaparecido há 10 anos. Ele tinha sumido quando o país foi arrasado por um tsunami em 2004. Na época, ele tinha 17 anos. O mais surpreendente, essa mesma família tinha reencontrado no mês passado a irmã do menino, que também estava desaparecida desde a tragédia. Bom dia! O futebol brasileiro deu o pontapé inicial esta semana para a Copa de 2018 na Rússia. Tivemos a primeira convocação para a seleção na nova era Dunga e o que vimos foi que o tal pontapé não foi muito certeiro. A anunciada renovação prometida pelo técnico não aconteceu, voltando para o grupo 10 jogadores que estiveram na Copa, ou seja, metade dos convocados. Além disso, algumas promessas que ficaram de fora do último Mundial nem foram chamadas, como o meia-atacante Ganso, do São Paulo, deixando no ar a suspeita de que Dunga ainda aguarda a mágoa da pressão que sofreu em 2010 para levar o jogador, que naquela época era destaque do Santos ao lado de Neymar. Um técnico de seleção não pode se deixar levar por opiniões pessoais em detrimento do grupo. É meio caminho andado para o fracasso. E de fracassos a seleção brasileira já está cheia. Pelo visto, a lição dos 7-1 para a Alemanha não foi assimilada como devia. E ao contrário do que se possa pensar, o tempo para isso não é grande.
Na verdade, estamos mais do que atrasados para fazer o dever de casa e ganhar uma nota mais alta na Copa da Rússia. Até a próxima! Quando se fala em robótica, geralmente pensamos em algo complexo, talvez confuso, um negócio para poucos. Mas um projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte traduz essa ciência para crianças. A ideia de levar essa atividade até as escolas surgiu de forma experimental, mas o resultado agradou a todos. Surgiu a partir de um projeto de extensão no ano de 2006, onde a gente aplicava aulas de robótica pedagógica junto a escolas públicas aqui do Rio Grande do Norte. São mais de 200 alunos em 6 escolas e aqui no Instituto Metrópole Digital que já estão utilizando este método de ensino. Os benefícios vão muito além do pedagógico. A empresa oferece aulas de robótica para estudantes com idades entre 4 e 17 anos. Na sala de aula, a missão é montar o robô e utilizá-lo em diversas ocasiões. Após esta fase, o aluno tem acesso a um software com os conteúdos das aulas, além de uma revista bem didática. Hugo, de apenas 10 anos, é um dos alunos que estão descobrindo um novo mundo cheio de aprendizado. Na primeira aula eu não sabia fazer nada, mas na segunda eu já estava sabendo. Nas aulas a gente aprende desde montar o robô como programá-lo. E o visual termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Bom dia. Bom dia para você. Tchau para você.